Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Sete horas 15 minutos. A dor na coluna e os problemas de postura são questões prevalentes que afetam milhões de pessoas em todo o mundo e certamente são as queixas mais comuns entre os pacientes da ortopedia, né? Mas para explicar melhor sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Dr. Anderson Sérgio, médico ortopedista que participa hoje do quadro Check-up no rádio. Dr. Anderson, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Bom dia a todos os ouvintes. Nada melhor que voltar essa semana, né, aqui pra rádio, comemorando mais um título. Do Flamengo também, né? Do Flamengo e também. Do Palmeiras, né? Do Palmeiras, né? O povo tava preocupado com o Abel. O Abel tá com muita dor na cervical de tanta medalha que ele tá colocando no peito, aí tá sobrecarregando o nosso amigo, a coluna dele. O nosso Tite, como ele é um cara muito humilde, não vai sofrer com isso, porque ele deu a medalha ao técnico lá do Nova Iguaçu, né? De forma muito merecida, inclusive. É verdade. E o pessoal tava falando, mas Palmeiras ganhou do Santos, né? Não dá pra comparar com o Nova Iguaçu. Mas aí a culpa não é do Flamengo, a culpa é do Vasco, é do Botafogo, é do Fluminense, que não teve competência de chegar na final para jogar contra o Flamengo, né? Mas títulos à parte, né? Quais são as principais causas de dor na coluna vertebral e como elas podem ser diagnosticadas? Vamos lá. Eu trouxe esse tema porque muitas vezes o paciente, na verdade assim, na maioria das vezes o paciente chega no consultório dizendo que tem dor nas costas por causa de má postura. Ou então, muitas vezes, os pais trazem os filhos ao consultório já preocupados. Doutor, pelo amor de Deus, esse menino, essa menina tem uma postura muito errada. Vai ficar torto e vai ficar cheio de dor e não sei o que. Então, assim, eu já começo falando que a má postura, ela não vai causar dor nas costas. Aí vocês vão dizer, doutor tá doido, acho que ele falou errado, ele tá se confundindo. Vou voltar aqui. Má postura, ela não vai causar dor nas costas de forma isolada, certo? Então, a dor nas costas, ela é multifatorial. Então, ela vai depender de várias coisas. E uma dessas coisas é a postura inadequada. Então, se você não é o fato de você passar muito tempo deitado ou estar sentado de uma forma torta, só aquilo não vai lhe causar dor. Aquilo vai lhe causar dor quando? Quando você não tem uma musculatura adequada para aquilo, você não está fazendo atividade física, você não dormiu direito, não está com a alimentação adequada. Então são vários fatores que eles vão contribuir para que o paciente tenha dor nas costas. E muitas vezes o paciente fica acreditando só ao problema da má postura e ele não olha essas outras coisas. E na grande maioria das vezes a má postura é consequência de uma falta de atividade física. Então quando você começa a fazer uma atividade física, você vai fortalecer a musculatura estabilizadora da coluna e com isso você naturalmente vai conseguir ter uma postura melhor. Mas eu tenho escoliose, não tem como eu deixar de ser torto. Então os pacientes chegam muito com essa queixa. Doutor, eu tenho dor nas costas porque eu tenho escoliose. Não, você não tem dor nas costas porque você tem escoliose. A escoliose ela vai ser um fator de risco a mais, como uma má postura, para você ter dor. Mas ela de forma isolada, ela não vai lhe causar dor. Ela vai lhe causar dor se você não tem uma musculatura preparada, você não faz um trabalho de mobilização da coluna e você gera uma sobrecarga muito grande. Hoje em dia, na medicina, na saúde, as coisas elas vão mudando, né? Os conceitos vão mudando ao longo do tempo, à medida que as pesquisas vão avançando. Então, aquela coisa que a gente tinha de antigamente de dizer que quando você vai pegar algum peso no chão, você tem que pegar aquele peso se agachando, dobrando o joelho, não dobrando a coluna, porque se você dobra a coluna, você vai sobrecarregar a sua coluna e vai causar dor. Foi feito um estudo, acho que uns 2 anos, em que eles viram que isso não era fator determinante para causar dor na coluna. A sobrecarga que havia, a sobrecarga biomecânica de quem
pegava algum peso no chão, dobrando a coluna e não se agachando, dobrando o joelho, ela era a mesma. Então, é muito do hábito, né? Se eu tenho o hábito já de pegar algum peso, dobrando a coluna e aquilo não me incomoda, eu não sinto dor com aquilo, aquilo não vai me causar dor, não vai ser um fator de risco para mim. Agora, se eu sou uma pessoa que sempre pego o peso, no meu caso, né, quando eu vou pegar alguma coisa no chão, alguma coisa pesada, eu sempre pego me agachando, né, dobrando os joelhos, deixando a coluna mais ou menos reta e pego esse peso dessa forma. Se eu for pegar o mesmo peso deixando o joelho todo esticado e dobrando só a coluna, eu vou gerar uma sobrecarga porque eu não estou habituado, acostumado a esse movimento. Então, o que hoje a gente coloca é que a postura correta é a próxima postura. O que quer dizer isso? Que a gente precisa estar em movimento. Se eu estou sentado, eu não posso passar muito tempo sentado, é importante fazer pausas. Levantar, quem trabalha muito tempo sentado, é importante a cada 2 horas dar uma levantada, dar uma andada. Se achar que está um pouco tenso, dá uma alongada na musculatura da coluna. Se passa muito tempo em pé, de tempos em tempos dá uma sentada. Então, o importante é a gente manter essa variação nos movimentos. Então, é a gente se manter ativo. Quanto mais parado a gente ficar numa mesma posição, tem uma tendência maior de gerar sobrecarga naquela coluna. E se você não tiver com a coluna preparada, não fizer atividade física, provavelmente você vai começar a sentir dor. E geralmente é uma dor cumulativa, um efeito cumulativo. Não é um movimento que você fez errado. É aquilo, vai juntando, daqui a pouco a dor vem, geralmente em crise, uma dor forte, que não necessariamente vai lhe causar uma limitação. Você não vai deixar de fazer as coisas, mas incomoda. E se você não trata, não corre logo atrás do tratamento para resolver isso, ela tende a ficar cada vez mais limitante. Então, a dor, a má postura, ela não é a grande relação, por exemplo, com a dor nas costas, mas tem relação. Ela tem relação, mas ela não é o fator como o pessoal acha, né? Às vezes as pessoas acham que tem dor nas costas por causa da má postura. Uma coisa é igual a outra, não. A má postura, ela pode influenciar, mas ela sozinha, ela não vai causar dor nas costas. Então, o que a gente tem que atentar é para todos esses outros fatores, principalmente a falta de atividade física. Porque às vezes a gente quer se enganar, né? E a gente achar que não é porque eu tenho essa postura errada, é porque eu sou assim já, sempre tive essa postura errada, então eu tenho essa dor nas costas por causa disso. Então a pessoa já começa a se dar desculpa para dizer que não tem jeito para aquela dor nas costas dele, porque ele tem essa má postura. Quando na verdade ele não quer nem aceitar que ele precisa fazer atividade física, porque muitas vezes para começar a fazer uma atividade física ele já acha mais difícil, ele já acha que não vai gostar e quer fugir disso e fica colocando sempre a culpa na má postura e no final das contas não faz nada para mudar isso. Quer ir só no médico, tomar remédio, melhorar essa dor, mas aí vai ser só um paliativo. A medicação, o anti-inflamatório, o relaxante muscular, ela vai agir ali por um tempo, melhorar o processo inflamatório, mas o que está causando a dor, ele precisa ser combatido, né? A gente sempre bate nessa tecla aqui, que é importantíssimo que o paciente ele tome a consciência que o melhor tratamento para dor, principalmente dor crônica, seja na coluna, seja no joelho, seja no ombro, é o exercício orientado com esse foco de mobilidade e fortalecimento da musculatura. É assim que a gente vai tratar a dor. Agora, existem tipos específicos de má postura que são mais propensos a causar problemas? Tem. Por exemplo, o principal, né? Eu sempre falo, as pessoas que passam muito tempo sentada. E a gente não consegue ficar naquela postura reta, aquela coisa elegante, né? Postura ereta e tal, porque a musculatura cansa. Então, à medida que a musculatura vai cansando, a gente tem a tendência a fazer 2 movimentos. Um é escorregando na cadeira e ficar praticamente deitado na cadeira. É uma posição, de certa forma, confortável que a gente fica, mas quando a gente fica muito tempo, quando a gente vai levantar, a gente sente aquela tensão e muitas vezes um pouco de dor na coluna.
porque vai gerar uma sobrecarga na musculatura. Então a sua coluna ela não está preparada para aquela sobrecarga. E a outra coisa é você ficar muito para frente, né? Como se fosse um C. Se você tem uma mesa, é como se você estivesse deitado sobre a mesa. A cervical muito dobrada, a coluna torácica muito dobrada, os ombros muito para frente. Também é uma postura que vai gerar uma sobrecarga na coluna, principalmente na coluna torácica e na cervical. Então os pacientes muitas vezes reclamam de dor quando passam muito tempo numa posição dessa. Então a primeira orientação é você ficar se policiando em relação à sua postura. Se você vir que está assumindo uma postura inadequada, você vai e corrige. Aí daqui a pouco você vai estar na postura errada de novo, aí você se corrige de novo. Até que esse hábito ele se torne medular. Você vai começar a se corrigir em relação à sua postura sem nem perceber. Isso vai diminuir a sobrecarga na região da musculatura, ali dos ligamentos interespinhosos, ali da coluna. Isso vai fazer com que você não tenha dor, ou se você tiver, vai ser mais um incômodo. Claro, só isso no paciente que tem dor crônica na coluna geralmente não vai ser suficiente. É importante a gente associar essas mudanças de hábitos a uma atividade física. Doutor Anderson, fala agora de tratamento, né? Quais são os mais comuns para aliviar a dor na coluna e corrigir problemas de postura? Então, o paciente quando chega, tem muito paciente que vem com dor nas costas e tem uma postura muito inadequada da região cervical. A cervical muito para frente, né? A cabeça muito para frente, a cervical muito dobrada. E muitos deles relatam que, doutor, o ossinho aqui de trás chega a estar crescido. Eu pego aqui nele, está crescido. Mas na verdade não é o osso que está crescido. É porque como você está colocando a sua cervical numa postura muito de flexão, a sétima vértebra cervical, o processo dela ela é mais, vamos dizer assim, mais para fora. Então quando você dobra muito sua coluna, esse osso que fica mais para fora, ele fica mais acentuado, então ele fica mais perceptível. Então quando você corrige a postura, você naturalmente já diminui essa sensação de que o osso tá crescido. Primeiro, a gente avaliar, ver se tem alguma causa, né? No exame clínico a gente consegue ver se tem escoliose, a gente consegue ver se o caráter da dor é um caráter de dor mecânico, muscular, se tem algum processo inflamatório do nervo ciático, se é uma hérnia de disco, a gente consegue ver isso no exame clínico. Depois disso, medicação adequada para cada caso, para o paciente. Às vezes o paciente chega com muita dor, a gente já coloca alguma medicação injetável, associa um relaxante muscular e fazer fisioterapia. É importante a fisioterapia para o paciente começar a fazer meio que uma transição entre o processo de dor e o início da atividade física. Então, a fisioterapia tanto vai melhorar a questão da dor, como vai iniciar o trabalho de mobilidade, exercícios terapêuticos de fortalecimento muscular, para o paciente criar uma consciência postural melhor, para levar esse aprendizado que ele vai ter na fisioterapia para uma academia, para um pilates, para uma natação, para um funcional, para um crossfit, alguma coisa que tenha essa demanda de fortalecimento muscular. O paciente tomou o remédio, fez fisioterapia, não melhorou, aí chega o momento da gente pedir algum exame complementar. Eu dificilmente, no primeiro momento, na primeira consulta, na primeira avaliação do paciente, eu já peço algum exame complementar. Só se eu realmente vir alguma coisa muito alterada, porque nesse primeiro momento o exame complementar muitas vezes ele não vai mudar o tratamento. Então o paciente muitas vezes chega muito ansioso, querendo fazer logo uma ressonância da coluna, quando muitas vezes, na maioria das vezes, não é necessário naquele momento. O paciente faz o tratamento e melhora da dor. Exercícios específicos podem ajudar a melhorar a postura e aliviar as dores? Com certeza. Se você me perguntar qual o melhor exercício, eu vou sempre responder o que você gosta e o que você possa fazer. Mas se você perguntar, eu posso fazer tudo, eu gostaria de tudo, pronto. O exercício que vai trazer o resultado mais rápido e melhor para quem tem problema na coluna, com certeza, o Pilates. O Pilates, ele tem um resultado sensacional para paciente com dor crônica de coluna, para a questão postural. Então muitas vezes eu uso o Pilates como recurso
de tratamento. Então, o paciente chega com a postura muito errada, o ombro muito para frente, aquela sensação de estar todo torto. Eu digo, vamos fazer o seguinte, ó, vou passar aqui a medicação, você vai tomar, vai dar uma melhorada, já começa a fazer o Pilates, se ele tiver dado uma melhorada considerável da dor, se não, faz uns dias de fisioterapia e depois vai para o Pilates. Passa 3 meses ali no Pilates e depois dos 3 meses você volta para a gente reavaliar. Eu nunca recebi um paciente depois de 3 meses de Pilates que não tenha melhorado. Ele pode até não ter melhorado o quanto ele gostaria, mas com certeza alguma melhora ele teve. Mas na grande maioria dos pacientes, os pacientes voltam outra pessoa. E depois de 3 meses ele escolhe. Na grande maioria das vezes o paciente teve um resultado tão bom que ele se mantém, ele continua fazendo Pilates. Mas se o Pilates não é uma coisa que de repente ele gostou, não está na logística dele, ele não se interessou tanto, mas se viu já de tratamento, se viu de aprendizado para ele, ele vai levar aquele aprendizado para uma academia, para um crossfit, para uma natação, para um funcional, e com certeza ele se mantendo nessa questão do exercício físico, se ele tiver dor, vai ser uma dor pontual, uma vez ou outra perdida. No nosso WhatsApp tem perguntas. Doutor Anderson, meu neto reclama muito de dor nas costas quando está trabalhando. Ele fica muito tempo em pé e a dor é na lombar. A academia seria uma boa indicação de fortalecimento? Seria, com certeza. Qualquer atividade física que tenha essa demanda de fortalecimento muscular, ela vai trazer essa melhora de dor crônica, mas a gente primeiro precisa avaliar outros fatores, né? Tem que ver se essa dor tem uma irradiação, se essa dor é uma dor de caráter muscular, daquela tensão muscular, se tem um componente inflamatório. Mas se não é uma dor que incomode muito ele, que ele consiga lidar com isso, toma ali um analgésico quando tem uma dor mais forte e passa, então eu já digo, já comece a fazer academia. Se tiver interesse, faça com certeza que vai trazer benefício. E hoje os profissionais de educação física eles já estão muito preparados para receber paciente com dor. Aquela que a gente tinha antigamente de que achar que ia para academia com dor, o profissional de educação física ia mandar voltar para casa porque estava com dor. Graças a Deus isso já não é mais a realidade. Chega, o professor já faz um treino específico para aquele paciente com aquele tipo de dor e é dessa forma que os pacientes estão melhorando. A gente tem que pensar em academia ou qualquer outra atividade física pensando em saúde, né? Hoje eu não prescrevo academia pensando em estética. A estética ela vai vir como consequência da sua rotina e da manutenção do exercício de força na academia, mas pensando primariamente em saúde. Dor de cotovelo descendo para a mão, o que pode ser? Não é botafoguense dor de não, cotovelo né? antigamente era outra coisa, né? Não é torcedor do Botafogo não. Será que é a Abdias que está mandando essa mensagem? Não, né? É a Maria Edna. Maria Edna, dor no cotovelo, correndo para a mão, se for na parte lateral do cotovelo, que é uma coisa muito comum de a gente receber no consultório, provavelmente é uma tendinite nessa região do cotovelo que pega toda a faixa da musculatura dos tendões que faz a extensão dos dedos e da mão. Se você está tendo dificuldade, por exemplo, quando você pega algum objeto para levantar o objeto e você sente uma dorzinha no cotovelo que corre para a mão, muito provavelmente é uma tendinite do cotovelo, que a gente chama de epicondilite lateral, e muitas vezes é bem chato de tratar. A gente precisa passar uma medicação mais específica, muitas vezes o paciente usar alguma imobilização e fazer fisioterapia. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp. Bom dia. Bom dia, Marco, e bom dia, doutor Anderson. Eu fazia o Pilates 2 vezes por semana e caminhava. Eu amava. Aí fui para uma médica, ela disse que o Pilates não resolve porque a minha massa muscular está abaixo da média. Aí ela disse que eu só recupero se eu fizer musculação. Eu odeio fazer musculação. E aí, vamos resolver aqui a questão da nossa amiga Dorinha, lá de Jardim do Seridó. E aí? Dorinha. O melhor biscoito que tem em Jardim é o dela, viu? Dorinha, então,
eu vou dizer uma coisa para você. Hoje em dia, infelizmente, a gente tem muito... Não só hoje em dia, né? Muito médico terrorista, né? Eu fico brincando. Tem uns ortopedistas muito terroristas em relação a isso. Eu discordo completamente do que ela falou. Totalmente. Por quê? Porque, primeiro assim, se ela chegasse para você e dissesse que a chance de você ganhar massa muscular, ela seria maior você fazendo academia, beleza, eu concordo com ela. Agora dizer que você só vai ganhar massa muscular com academia, não. Então, o que você pode fazer? Então, assim, você chega pro médico e fala: doutor, eu adoro fazer pilates, como Dorinha está dizendo, e eu odeio fazer academia. Aí você vai chegar pro paciente e vai dizer: o pilates não resolve, faça academia. No final das contas, você está dizendo pro paciente o quê? Deixe de fazer atividade física e você vai se lascar. No final das contas, vai ser isso. Então, de repente você conversar, provavelmente talvez a médica esteja fazendo esse acompanhamento com você, vendo essa questão de massa muscular. Muitas vezes a gente faz uma densitometria de corpo inteiro para ver essa questão de massa muscular, faz alguns exames que a gente consegue ver essa questão de perda de massa muscular. O que é que você poderia fazer? Em vez de fazer 2 dias na semana, fazer 3 dias na semana o pilates, se tiver essa possibilidade, e dentro dessa possibilidade conversar com a professora lá do pilates para de repente pegar um pouco mais pesado com você, fazer um treino com esse foco de um trabalho mais de ganho de massa muscular, porque você deve saber que se o professor de pilates quiser pegar pesado numa aula, você, quando menos da metade da aula, você já está pedindo pelo amor de Deus para acabar, porque é pesado, e você fica: meu Deus do céu, quem faz academia, quem faz pilates, quando está na aula de pilates, fica pensando: meu Deus do céu, que saudade da aula de academia, eu nem sofro desse jeito lá na academia. Então, é o que eu sempre falo: a melhor atividade física é a atividade física que você gosta de fazer, porque o mais importante é a manutenção. Entendo uma atividade física com essa demanda de fortalecimento muscular. Muitas vezes, para simplificar para o paciente, alguns profissionais eles acabam sendo muito taxativos. Isso pode, isso não pode. E na verdade tudo depende. A gente tem que pensar que no final das contas tudo tem que ser pensado para o paciente. E um exemplo que eu sempre dou no consultório é quando chega um paciente para mim que mora na zona rural. Ele mora na zona rural e ele tem dor nas costas. Aí eu vou falar o que para ele? Eu vou chegar e vou dizer: rapaz, pare de trabalhar na agricultura, no pesado. Não tem como. É o trabalho inerente à agricultura ali, a lida no campo. Vai ser um trabalho mais pesado. Ele não tem como vir para a rua para ficar fazendo atividade física, para fazer uma academia, para fazer um pilates. Aí eu vou simplesmente chegar para o paciente e dizer: rapaz, então lascou, então não tem jeito não. Aí se você se acostumar com essa dor e quando tiver uma dor mais forte tomar remédio. Não. O que é que eu faço nesses casos? Eu vou, oriento o paciente, explico para ele que é importante fazer atividade física, oriento alguns exercícios para ele ficar fazendo em casa, e os resultados são muito, muito, muito bons. Os pacientes voltam: doutor, eu comecei a fazer os exercícios que você me ensinou, eu melhorei demais. Porque se eu chego simplesmente e restringo a indicação de dizer: você tem que fazer academia, você tem que fazer pilates, e o paciente ele não tem condições de fazer isso, porque ele mora na zona rural, como é que ele vai vir para a rua todo dia para fazer academia? Como é que ele vai vir para a rua 2, 3 vezes na semana para fazer pilates? Não tem essa logística. Eu não posso simplesmente desistir do paciente e dizer: ó, você está lascado, vai sentir dor pro resto da vida e a culpa é sua. Não. Eu vou fazer tudo o que tiver ao meu alcance. E os resultados são muito bons. Quando o paciente ele se compromete, começa a fazer os exercícios, e a gente vai tendo essa evolução e o paciente vai melhorando cada vez mais. Dizer que vai ficar totalmente sem dor, provavelmente não, porque o paciente já vem muitas vezes com hernia de disco, já com artrose mais importante, mas que ele melhora a qualidade de vida, com certeza ele melhora.
Dr. Anderson Sérgio, ele é médico ortopedista, está no Instituto Penedo, na rua Maria de Fátima Gomes, 1260, bairro Penedo, aqui em Caicó. Telefone 99647-7721. No Instagram você pode procurar aí, viu? Dr. Anderson Sérgio, e segui-lo, viu? Algo mais a acrescentar? Pode ficar à vontade. Só agradecer mais uma vez a audiência, a receptividade de vocês aqui na rádio, Geraldinho, Marcos. A participação de todos, né, mandando mensagem no WhatsApp, o pessoal sempre comentando no Instagram. E vamos seguir, né, nesse movimento do exercício. Cada vez mais, graças a Deus, tá vindo uma onda aí, as pessoas estão se conscientizando mais em relação à importância da atividade física. Cada vez vai aparecendo meio que um esporte, uma atividade da moda. Isso é importante porque essas atividades, esses esportes vão segurando algumas pessoas. Marcos, eu sempre dou o exemplo de Marcos, né? Que a gente enchia o saco dele aqui para ele começar a fazer uma atividade física. Outras pessoas enchiam o saco dos amigos dele para ele começar a fazer o pedal. E depois que ele começou a fazer o pedal, mudou completamente a vida dele de verdade, porque muda sua qualidade de vida, melhora seu sono, melhora sua capacidade de concentração, você se sente mais disposto, e um hábito bom vai trazendo os outros. Então você começa a se alimentar melhor. Depois ele sentiu a necessidade de começar a fazer o fortalecimento muscular na academia, começou a fazer academia. Então assim, o ciclismo, né, o pedal foi que trouxe ele para tudo isso. E eu vou lhe confessar, eu odiava a academia. Hoje me viciei em academia. Pois é, você vê. Então, assim, que sirva de lição. A gente tem que é importante a gente sempre dar esses exemplos, que são exemplos palpáveis, né? São exemplos do dia a dia, de pessoas do nosso convívio. Se você olhar para um lado e para o outro, você sempre vai encontrar uma pessoa com uma história dessa. Então, é importante porque muitas vezes a gente fica mirando naquela galera super fitness que aparece no Instagram, não sei o que, e são coisas inacessíveis. O pessoal consegue resultados que assim não dá, a pessoa vive para aquilo. Então a gente tem que focar no que está ali perto da gente, que está dentro da nossa realidade, e a gente tem que pensar em atividade física como saúde, qualidade de vida, e é um caminho sem volta do bem. Que bom, 7h42, confirmou.